E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí uma análise, uma treta, uma discussão aí sobre o jogo de ontem, São Paulo e Cobressal e São Paulo, os dois comentaristas aí com opiniões bem divergentes e a gente vai estar analisando aí, beleza? Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí, créditos e direitos autorais vai estar deixando na descrição. A gente vai estar assistindo o vídeo e no final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários, as minhas análises. E você pode comentar aí se você concorda, se você discorda, beleza? Sem mais enrolação. Sido de São Paulo no jogo de ontem por ter escalado 3 zagueiros. O que o time deixou de fazer porque tinha 3 zagueiros? Eu não escalaria 3 zagueiros e colocaria mais um jogador de meio de campo como o Galopo. Aí você deixaria 2 zagueiros só lá atrás. E o que o São Paulo sofreu? Sofreu no final. Não sofreu nada. Então, Eugênio. Só que com 3 zagueiros você libera todo o meio campo para chegar na frente. Mas libera os laterais para chegar na frente. Eugênio. São Paulo dominou o jogo inteiro. Não faltou gente para atacar. Não, mas não teve Não faltou gente para atacar em momento nenhum. Nenhum. Mas a organização não depende de 2 ou 3 zagueiros. É diferente quando você tem linha de 5 é uma coisa. Linha de 5, quando você tem 3 zagueiros e os 2 laterais fechadinhos lá atrás, jogando com a bunda na parede para não tomar gol, é uma coisa. Quando você coloca 3 zagueiros, libera os alas, libera os meias para chegarem na frente, e você está jogando o tempo todo no campo de ataque. Ué, o que aconteceu é que o time não teve caminhos durante a maior parte do tempo para chegar ao gol. Então esse é o ponto. Mas você queria que jogasse o quê? Sem zagueiro? Abre mão, não tem zagueiro nenhum, vai todo pro ataque, Mas bota foi isso que eu disse? 500 na área. Não, porque as pessoas ficam reclamando de uma coisa que eu acho absurdo. Eu falei que eu entendo o torcedor reclamar de ter 3 zagueiros, porque eu não talvez entendo porque o tivesse outra torcedor ele opção. tem uma coisa na cabeça com esse negócio de 3 zagueiros. Como se com 3 zagueiros o time ficasse defensivo. Não, se o time claro fosse. que não. Não tem nada a ver uma coisa com a Mas outra. eu falei isso? Olha só, você falou Eu falei que que você eu entendo entende. o torcedor. E eu não entendo o torcedor. Eu entendo. Eu não entendo que o torcedor entendo. não olha pro campo e vê que o time dele dominou o jogo inteiro, teve 33 finalizações e ele vai achar o problema no terceiro zagueiro, que tá ali para dar uma sustentação para que os jogadores possam ir. O resto do time ficaram 3 na defesa e 7 no ataque. O torcedor, Não tá ruim o isso, torcedor tá pouco? do São Paulo não achou o problema dos 3 zagueiros simplesmente pelos 3 zagueiros, Eugênio. O problema do torcedor é ter visto que o treinador mudou um sistema de jogo para um jogo contra o poderoso time que enfrentou ontem. Sim. E o time inexistiu como repertório de jogo. Mas aí o problema aí não tá em ter um terceiro zagueiro. O Atlético ontem Ele não tinha uma opção jogou de com 3 qualidade no zagueiros, meio? dominou o jogo o primeiro tempo inteiro, com o Saravia fazendo... mas aí é o outra dinâmica Saravia. de jogo. Aí é outra dinâmica O Palmeiras de jogo. joga com 3 zagueiros, ganha Campeonato Brasileiro. Outra dinâmica de jogo. Mas então o problema não é ter o terceiro zagueiro. Não, outra dinâmica de jogo. O problema é Por isso que eu falei que você eu entendo. olhar para o campo e falar assim, o time tá mal porque tem 3 zagueiros. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O time pode jogar bem ou mal com 1 zagueiro, com 2 zagueiros, com 3 zagueiros, com 5 zagueiros. O City joga com 3 zagueiros. O problema faltou lá na frente argumento ofensivo, repertório, jogadas trabalhadas, uma aproximação maior, uma troca de passes envolvente. E isso não tem nada a ver com ter 3 zagueiros, ou 2 zagueiros, ou 5 zagueiros. Contar os gols que perderam no primeiro tempo. Tem a ver com a dificuldade de você criar contra uma equipe que está toda apostada na defesa, que bloqueia os espaços e que não te dá muitas alternativas. Se você não tem o time muito bem trabalhado, você vai ter dificuldade para fazer gol. Então essa é a minha justificativa, Eugênio. Porque na opção de você ter mais um zagueiro, você coloca um jogador de qualidade no meio de campo. Essa era a opção pro Carpini ontem. O que ele decidiu? Colocar 3 zagueiros para liberar os laterais. Eu entendo, deu certo? Não. O São Paulo não ganhou o jogo? Ganhou porque, num sacrifício danado. Mas ganhou o jogo, Mas você eu tem que digo- ver as peças que tem. Você acabou de listar aqui. Não tinha o Lucas, não tinha o Ferreirinha, não tinha o Rafinha, que muitas vezes faz Luiz o terceiro Gustavo. zagueiro. Mas você podia Muitas jogar... vezes Que muita gente até Porque, já esqueceu, assim, né? Que o Luiz porque Gustavo é de São Paulo, né? Você podia ter 2 tempão. atacantes ontem. Sim. Mas não teve, jogou lá o tempo inteiro com o Luciano Caleri. O Luciano, para mim, é atacante. Não, mas um jogador lá na frente. Você vai olhar o repertório que o São Paulo tem hoje, não é tão vasto assim. Diante dos muitos jogadores lesionados, ele encontrou uma maneira de, vou valorizar aqui para jogar, ocupar o lado do campo. Não há, esse é longe de ser o problema. O problema é que o torcedor brasileiro tem uma pinimba quando ele ouve falar que jogou com 3 zagueiros. Só que quando o técnico coloca um volante como terceiro zagueiro, ele não consegue enxergar isso e ele acha lindo. Quando o técnico adapta um lateral para ser o terceiro zagueiro, ele não lê que tem 3 zagueiros, ele acha lindo. O que mais se faz hoje é jogar com 3 homens atrás. Mas depende Porque da você dinâmica, libera o resto Eugênio. pra jogar. Guardiola faz isso, Abel Ferreira faz isso, todo mundo faz Só isso. qual é a dinâmica de jogo? Não, Mas 3 então o zagueiros. problema não está nos 3 Tem que zagueiros. ver a Mas eu não falei qualidade que o dos jogadores que tem no Mas, Palmeiras, Eugênio, eu não que falei tem no que o Manchester problema City está nos e 3 tem no São Paulo. zagueiros.
Eu falei que o problema está nos três zagueiros. Você falou que entende o torcedor reclamar dos 3 zagueiros. Eu entendo. Eu não consigo entender, não consigo aceitar, porque para mim isso é uma visão muito turva da realidade do futebol. Eu estou achando linda a análise com divergências de opinião, mas eu quero ouvir uma terceira opinião. Eu gosto. Breler Pires. Terceira via. Não vem com Breilov, terceira via. você é a terceira via. Para com isso. Ainda bem que temos divergência Dá aqui. arrepios esse negócio de terceira via. Por favor. Consegue piorar, consegue ser algo pior. Mas os argumentos aqui ótimos dos companheiros, a Nath trazendo a falta de repertório do São Paulo, e aí eu tô muito... Qual eu concordo. Exato, então, eu tô muito com ela, faltou, mesmo na formação de 3 zagueiros, é possível fazer, e ali, para mim, tá mais, não na ideia, e mais na execução, a forma como o Carpini executou, e até ele deu liberdade para os zagueiros. O Diego Costa, Ferrarese saíram bastante. O problema foi o funcionamento do time do meio para frente, a insistência em cruzamentos, um time que tem o Rames, mas não faz a bola passar por ele o tempo todo. E aí tem a parcela do Rames, que precisa ter um pouco mais de mobilidade, precisa aparecer mais, e tem a parcela do treinador, que não constrói um time para executar esse tipo de movimento. Agora, o trabalho do Carpini é bom no São Paulo? Eu vejo que não. Tem problemas, muito que evoluir. Por outro lado, o Carpini hoje é o alvo fácil. É fácil olhar para o Carpini e falar, pô, fora Carpini, vamos com outro nome. O São Paulo tem problemas que vão muito além do treinador. E aí o Carpini tem... A gente pode questionar várias decisões, a gente pode questionar o sistema, se foi o melhor, mas numa coisa ele tem razão, quando ele aponta para a estrutura do São Paulo. O Rogério Ceni já apontava faz uns 2, 3 anos atrás, lembra? Porque é muito fácil quando um time como o São Paulo volta a ganhar uma Copa do Brasil, começa a temporada quebrando o tabu em Itaquera, ganhando um título em cima do Palmeiras, esquecer de todos os outros problemas. E aí a diretoria do São Paulo, Júlio Casares, Belmonte, vão lá ser exaltados pela forma como fizeram o São Paulo voltar a ser campeão, mas se esquece que o São Paulo, em termos de estrutura, ainda está devendo. E em termos internos, e o Carpini, quando fala do departamento médico do São Paulo ontem, não é desculpa esfarrapada, porque o Crespo sofreu com série de lesões, Rogério Ceni sofreu, Dorival, agora o Carpini. Não pode ser normalizada essa situação no São Paulo. Há um problema crônico ali, um problema em que vários jogadores, e aí não é lesão só, não, o cara tomou uma pancada, ou o Galopo quando torceu o joelho no estádio do Palmeiras. São várias lesões musculares recorrentes que tiram do treinador opções que poderiam funcionar. Quem vai dizer que decidem jogos. Quem vai dizer que o Ferreirinha não fez falta? E eu nem tô falando do Lucas, que o Lucas já estava machucado. Mas fale do Lucas, que o Lucas faz muita falta. Mas o Ferreirinha ontem poderia ajudar num time que está retrancado, jogador de velocidade, que tem drible. O Eric, quando entra no segundo tempo, ajuda, de certa forma, a quebrar um pouco da defesa do Cobressal. Então, o técnico, quando fala isso, não está só ali na desculpa esfarrapada para tirar o dele da reta. E o Carpini, os jogadores, os caras têm assumido. Pô, não está jogando legal, pode melhorar. Agora, quando o trabalho já enfrenta pressão, e a pressão natural pelo fato do Carpini ser iniciante, e ainda tem essa reincidência de problemas físicos, fica muito difícil de contornar. E aí os jogadores estão fazendo o que a diretoria deveria fazer. E esse trabalho de, olha, tem problema sim, a gente precisa evoluir, mas estamos com o treinador. A diretoria do São Paulo, nesse momento, deveria aparecer e, pô, a gente confia no trabalho do cara, porque aos poucos vai soltando a mão, e aí a gente já não tem visto tantas entrevistas do Casares mais, o Belmonte também anda mais sumido. Mas dirigente no Brasil é assim, na hora boa, aparece, levanta a taça, vai pra festa, abraça todo mundo. Quando o bicho tá pegando, aí cadê? E eu não tô defendendo aqui... Apesar que outro dia o Casares deu entrevista e falou, não, vamos continuar com o trabalho, não foi? Então, mas eu não tô defendendo aqui incondicionalmente o trabalho do Carpini. Tem problemas, tem coisas a se ajustar, tem de ser cobrado, mas você está dizendo que o problema no São Paulo não é só o Carpini. As pessoas têm que abrir um pouco e olhar. Não estou falando só no São Paulo, em todos os clubes. Eu canso de dizer isso. Quando o time tem problemas, tem dificuldades,
Não é só o técnico, muitas vezes, que é o problema. Ah, vou trocar o técnico, vou tirar o Carpini daqui, vou colocar outro, e tudo vai ficar às mil maravilhas, o São Paulo vai virar favorito na Libertadores. Não é assim, tem várias coisas acontecendo no São Paulo. E algumas soluções simplistas, e aí eu também concordo muito com o Eugênio, de acreditar que, não, se não tivesse jogado com 3 zagueiros, teria goleado. Não é garantia. Nossa, coloca o Rames que vai funcionar. Foram 33 finalizações do São Paulo. Sim, então, nossa, mas coloca o Rames e vai funcionar. E essas finalizações do São Paulo, aí a gente vamos filtrar, vamos peneirar. Quantas foram ali a bola limpa, a chance clara de gol? Foram 26, não, 33 foram do Inter. Mas tudo bem, vamos lá. Mas, acho que foram 26 e 8 do gol. 26, ele falou, inclusive... 26. Mas acho que o grande problema que recai sobre o Carpini é o quanto o time... Me fala um jogo bom, 90 minutos do Carpini na temporada. Bom, jogo consistente, de um time com repertório, um time jogando bem. Nossa, eu consigo lembrar contra a Inter de Limeira, mas... Campeonato Paulista, então, até no jogo que o Rames volta. Então, acho que tem muita essa sombra. Contra o Corinthians, o time jogou bem. Acho que tem muita essa sombra. Jogou bem sombra. contra o Corinthians? Sim. Jogou. Acho que foi o melhor jogo da temporada. Contra o Palmeiras jogou bem. Não ganhou, empatou, foi campeão. Mas ali foi um jogo mais truncado. O Palmeiras foi um jogo de igual para igual. Ali foi um jogo abaixo. Jogar de igual para igual com o Palmeiras hoje não é jogar bem? O Palmeiras esteve mais próximo da vitória do que o São Paulo. Eu pontuei isso aqui na época. Fui muito criticado porque as pessoas ganhou nos pênaltis, tudo é festa, campeão e tal. Na época eu falei, se tivesse um vencedor, embora o jogo tenha sido equilibrado, teria sido o Palmeiras. Então, mas não foi um jogo ruim. Fiz questão de pontuar naquela época aqui. Mas isso deu ao Carpini tempo para chegar até hoje. Porque se ele não levanta a taça da Supercopa e não tivesse quebrado o tabu do Corinthians, eu não sei se ele tivesse chegado depois da desclassificação. Cairia na primeira semana já? Ou na desclassificação do Paulista. Não duvido não, hein? Eu não duvido. Agora, o que mais chama atenção é o quanto era um time organizado com o Dorival, tinha uma estrutura, como ele mesmo cita, e o time acaba se perdendo ali ao longo do caminho pelas filosofias dele. E aí tá certo ele de colocar as filosofias, porque é aquilo que ele acredita de futebol. Só que ele tem que entender que ele está num clube que está disputando Libertadores, que tem um tamanho gigantesco e uma cobrança como ele viu ontem. Ele tem uma cobrança do tipo em que a torcida ovaciona o Rames quando é anunciado no telão e ele é vaiado. Ele tem que entender que ele tá num time que já vinha o pacote com o Rames Rodrigues. Então, é complicado, não é fácil. O Carpini, eu acho que tem muita estrutura ali para segurar e entender que ele precisa ajeitar algumas coisas. Não tá legal. O desempenho é que chama mais atenção. A gente viu o aproveitamento, não é um aproveitamento ruim, mas o desempenho do São Paulo chama atenção. Os caras têm que colocar a bola para dentro também, né? Na hora de finalizar. Aí a culpa não é do técnico. E tava sem o Caleri O Caleri chamou a responsa também. Os jogadores do São Paulo precisam melhorar. Não é só o foco no treinador. E ele falou que não estava 100%, né? Só lembrar os combatentes de 3 zagueiros. A última vez que o Brasil foi campeão do mundo, Marcos, Lúcio, Edmilson e Roque Júnior. Vou repetir. Lúcio, Edmilson e Roque Júnior. Cafu, Gilberto Silva, Kleberson, Roberto Carlos, Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo. Ah, mas tinha Rivaldo, tinha Ronaldinho, tinha Ronaldo. Tinha 3 zagueiros. Então... Abel, você falou do Manchester City. Todo mundo City. fica com esse papo. A gente viu ontem à tarde City e Real Madrid. Anteontem. Anteontem, desculpa. Ontem foi o Barcelona. Esporte, Eugênio. Mas vamos lá. O Guardiola, maior técnico do mundo, campeão de tudo, ultra ofensivo, jogou Akanji na lateral direita, Stones, Rubem Dias e na lateral esquerda, Guardiola. 4 zagueiros. E o Guardiola fez um golaço, inclusive. E onde ele atuou? Onde eles atuaram? 2 como laterais, 1 como zagueiro e um dos zagueiros saía para virar uma espécie de volante, os Stones. Só que de origem são 4 zagueiros. Você tem que saber fazer a leitura do jogo. Jogou com 4 zagueiros, foi defensivo. O jogo foi 3-3. A dinâmica de jogo era outra. Não, mas não é o fato de ter 3 zagueiros ou não. É a dinâmica. Como o time está... Só que é um time que está trabalhado há 5 anos ou 6 pelo mesmo técnico, que é o melhor técnico do mundo, uma filosofia que está estabelecida já há muitos e muitos anos, o time joga. São Paulo trocou de técnico no início do ano. Chega com uma nova ideia, joga diferente do que jogava com o Dorival. Tem trocentos jogadores machucados. É um técnico jovem ainda que não teve tempo de se estabelecer como um pensador do futebol, ele vai conseguindo o resultado que é possível e vai ser assim no São Paulo, vai ter dificuldade. Quando o São Paulo contrata esse técnico, ele sabe que é um técnico novo, sem experiência, sem rodagem e que vai ter esse tipo de tropeço. É uma aposta que o São Paulo faz no início do ano.
que tem que Apostou, bancar. deixa o cara trabalhar, tem que bancar. Eu também penso assim. E se trocar de técnico, o técnico que chegar, sem Lucas, sem Rafinha, sem Luiz Gustavo, sem Ferreirinha, sem um monte de gente, vai ter dificuldade também. Alguém achou que o São Paulo estava contratando o Guardiola quando trouxe o Carpini no início do ano? Não. Guardiola que jogou com quantos zagueiros contra o Real Madrid? Quantos? 4. Ah, tá. Então vamos lá com Fã de Esportes na hashtag F360BR. Oliveira, bom dia. Pô, tá com a camisa na cabeça, é isso, Oliveira? 3 zagueiros, 2 zagueiros. A questão é que o time é sem ideia. E até quando o Caleri vai ficar falando em tabu e título na Supercopa? Chega, já foi! Tá bravo o Oliveira, hein? Bom dia para o Oliveira, para o César, que disse o seguinte: o São Paulo venceu, porém demorou para fazer os gols para jogar com mais tranquilidade. É verdade, os caras perdem gol, né? O adversário era muito fraco, também é verdade. E tecnicamente muito limitado, também é verdade. O São Paulo poderia ter aplicado uma goleada histórica, 2-0 foi pouco. Disse tudo. Mas os caras têm que pôr a bola para dentro. O técnico não entra para colocar a bola para dentro. Viu, corneteiro Viola, torcedor do Tricolor? Tá aqui na nossa câmera. Vicente, bom dia. Os desfalques não são desculpa para o time não estar rendendo. O problema é que o Carpini hoje não tem tamanho para estar no São Paulo. Então por que o São Paulo contratou o Carpini, Vicente? Me explica aí. Qualquer jogador pode fazer jogadas, desde que as jogadas sejam treinadas e trabalhadas. O que parece não estar acontecendo. Fora Carpini. Fala, Bel. Tudo bem? São Paulo ganhou. Era o mais importante porque o time não podia perder pontos para o Cobressal. A equipe mais fraca do grupo. Time ruim, de fato, na disputa por essa vaga na Libertadores. Isso e a atuação do André, para mim, foram as únicas coisas positivas, né, diferentes que o São Paulo fez, se a gente for comparar com as últimas atuações da equipe. O André entrou, ajudou muito, jogador com bastante raça, né, comemorou demais o gol. Em contraponto ao Rames, que teve participação nos gols, mas é um jogador apático, ainda deixa muito a desejar. O time se adaptando a ele, a maneira de jogar diferente, 3 zagueiros, 2 alas, né, 2 atacantes, o Rames com mais liberdade e pouco participativo. E ele é o jogador mais técnico da equipe, para mim falta muito do colombiano quando a gente espera um jogador especial, um jogador diferente, um jogador que tem regalias, quando a gente fala de salário e até regalias táticas na equipe do São Paulo. Ou seja, uma maneira completamente diferente de jogar, um desenho tático completamente diferente e, de novo, a equipe devendo futebol, a torcida reclamando do treinador. Tá complicada a situação do São Paulo quando a gente fala do ponto de vista do jogo coletivo. A gente lembra o que o São Paulo fez na Copa do Brasil. Essa equipe tá muito abaixo ainda, Bel. Futebol na ESPN é um oferecimento de Novibet. Ford e Betfair. Legal, amigo Vitor Birner trazendo análise lá do estádio do Morumbi. E agora, depois de ouvir o Birner, vamos acompanhar o que disse o técnico Carpini, vaiado por boa parte da torcida, por quase todo o Morumbi, apesar da vitória. Vamos lá. A aceitação às ideias ela é cada vez mais aflorada. A gente fala, mas era um trabalho já encaminhado do Dorival, e realmente era um bom trabalho, um trabalho vitorioso de Copa do Brasil, que também teve suas dificuldades, que venceu só um jogo fora de casa, e que toda conquista, ela é uma reformulação, assim como todo insucesso. Então é um processo de reformulação, é um processo de novas ideias, é um processo de reconstrução. E eu digo isso para os atletas, se a gente fizer as mesmas coisas, talvez a gente não tenha os mesmos resultados, a gente precisa fazer um pouco mais. Você está no time grande, você sempre tem muita pressão de querer ganhar sempre, mas a gente está com ele, a gente está fechado com ele. Ele acho que trabalha bem, é jovem, mas a gente está fechado com ele. Mas claro que a gente acredita. Eu também não vi nenhum jogador falar, não quero treinador, tira. Não, é que a gente conseguiu um título faz 6 meses. Claro que a gente não está jogando da melhor maneira. Mas faz 3 meses ganhamos do Palmeiras. Nos pênaltis, mas a gente ganhou, levantou a taça. Claro que seguramente o treinador, portas para dentro, tem muito para melhorar. Os jogadores, eu mesmo, eu tenho muito para melhorar, para estar na melhor fase. Tá aí, a gente percebe que o clima não é dos mais tranquilos, né? Pela fala do Carpini, do próprio Jonathan Caleri. Números do professor Carpini, com um aproveitamento de 56,3% nessa temporada, 16 jogos, 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas.
Ele falou muito também na coletiva, o São Paulo teve várias finalizações. E aí? Já comenta aí a sua opinião, é a que importa. Acha que o problema do São Paulo foi os 3 zagueiros? Acha que a torcida reclamou pelos 3 zagueiros? Acha que o Carpini fez certo de utilizar os 3 zagueiros? Sinceramente, eu acho que o menor problema do São Paulo é os 3 zagueiros. De certa forma, os 3 zagueiros ontem liberaram o Igor Vinícius e o Michel Araújo para jogarem mais avançados, porém o time do Cobressal não ofereceu tantos perigos. Mas mesmo assim, se a gente for parar para analisar, o São Paulo com os 3 zagueiros deixou espaços. Por muitas vezes, se o Cobressal tivesse um pouquinho mais de qualidade, o Cobressal poderia ter causado problemas para o São Paulo no contra-ataque. Então, isso prova que o problema do São Paulo não é o modelo tático implementado dentro de uma partida. Que se é com a linha de 4, se é uma linha de 3, isso não está fazendo diferença. O São Paulo, ele é um time frágil e vulnerável independentemente do sistema tático implementado na partida. E isso é o que me preocupa. Não por jogos contra o Cobressal, mas por jogos contra o Tajeres, por exemplo. E, assim, na minha opinião, não sei se você concorda com isso, mas na minha visão, o São Paulo ontem, taticamente, fez um jogo pior do que contra o Tajeres. Contra o Tajeres, para mim, o São Paulo foi um time até mais sóbrio, até mais firme, até mais confiável. O Tajeres ali achou 2 gols em bobeiras, principalmente o segundo gol numa falha bizonha do Diego Costa com o Wellington. Mas ontem, um time que praticamente não contra-atacava, o São Paulo com 3 zagueiros e deixar os espaços que deixou, os buracos que deixou, então isso, os 3 zagueiros não é o principal problema do São Paulo. O principal problema do São Paulo, para mim, é o trabalho do Carpini. E assim, o aproveitamento dele, a gente viu aí, 56%. É um aproveitamento alto. O problema não é um aproveitamento, o problema é o desempenho do São Paulo. O São Paulo, conforme as semanas vão passando, conforme os jogos vão passando, conforme os meses vão passando, o São Paulo piora em vez de melhorar. E esse é a minha principal crítica ao São Paulo. Essa é a minha principal crítica ao Carpini. O Carpini pegou um São Paulo extremamente organizado e ganhou do Corinthians. Ou vocês vão aqui ser completamente... Eu não vou ser completamente leviano de afirmar que o São Paulo que ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena era o São Paulo do Carpini. Não era. Era o time do Dorival. O time jogava com as características do Dorival. O time era totalmente o time do Dorival. O time não tinha as características do Carpini. E que a gente ainda nem viu, né, as características do Carpini. Qual que é a característica do Carpini? A gente tem um detalhe ou outro, mas assim, muito pouco. O time que ganhou a Supercopa do Brasil era o time do Carpini? Não, era o time do Dorival Júnior. Ali era claro que o Carpini pensou assim, olha, a gente vai passar esses primeiros meses, vai jogar contra o Corinthians, vai jogar contra o Palmeiras, e a gente não vai mexer muito. Após isso, a gente vai começar a mexer. E após isso, o São Paulo começou a cair de rendimento. Foi claro a queda de desempenho do São Paulo. Por quê? Porque o Carpini começou a implementar suas ideias. São ideias diferentes, são ideias de jogo diferentes do Dorival? Sim. Mas são ideias de jogo que não está dando certo no momento. E eu tenho dificuldades em acreditar que conforme o tempo for passando, vai melhorar. Porque a gente não vê evolução do trabalho do Carpini. E o São Paulo, ele ganha seus jogos mais pelo que os jogadores apresentam por característica, por ideias deles próprios, do que por ideias e características e jogadas trabalhadas do Carpini. O Rames ontem pegou uma bola e achou o Caleri no segundo pau, que escorou para fazer a jogada. O Rames ontem teve que recuar lá atrás para pegar uma bola e fazer um lançamento para o Eric cruzou na segunda trave e fez o gol. Por que o Rames não recebe essa bola mais próximo do gol? Porque o time não tem movimentos, não tem jogadas para que o Rames consiga receber essa bola entre os volantes, para que o Rames consiga receber essa bola pelo menos mais perto da área, para achar um passe decisivo no Caleri, para achar um passe decisivo para o Luciano, para o André, que por sinal, para mim,
o André Silva já tem que ser titular no final de semana. Para mim, a dupla de ataque pode ser Caleri e André Silva, que tá demonstrando ser um jogador melhor que o Luciano. E o Luciano vai ter que ir pro final da fila. Quando o Lucas voltar, provavelmente essa dupla de ataque, se o Carpini continuar com esse estilo de jogo, essa dupla de ataque vai ser Caleri e Lucas, a dupla de ataque. Uma ótima dupla de ataque, por sinal. E aí, quando o Lucas cansar, essa dupla de ataque vai ser André Silva e Caleri. E o Luciano vai ser a terceira opção. Para mim, o Galo tem que ser testado como segundo volante no lugar do Alisson. Não por que o Alisson não faça uma boa função. Ele taticamente é importante. Mas eu acho que se o Galo começar a ser treinado ali, ele tem características de marcação que podem suprir o que o Alisson faz. Por mais que o Galo eu acho que não seja tão intenso como o Galo. Mas o passe do Galo é muito mais refinado que o passe do Alisson. O drible curto do Galo é muito mais refinado e interessante que essa correria que o Alisson implementa. E talvez o Galo seja o cara fundamental para que o Rames não tenha que voltar tanto para armar a jogada. Ou então ele muda novamente o estilo de jogo e passa a jogar com 3 caras no meio de campo. Que seja Pablo Maia, Alisson, Galopo e Rames. Né? Um triângulo ali no meio de campo. E aí a dupla de ataque. Pode ser feito assim. Mas eu acho que o Carpini tem que começar a dar uma analisada, porque o Rames ficar voltando para receber bola, isso assim, escancara que ele tá incomodado de não receber bola ali no lugar que ele deve receber. E por que ele não recebe? Trabalho. O time não tem movimentações, não tem jogadas pré-definidas, não tem movimentos coordenados para que possa gerar espaço. O time do São Paulo ainda vejo um time muito previsível. E a imprevisibilidade só vem quando o Rames pega essa bola e acha uma inversão, e acha um lançamento, e acha um passe entre linhas, coisa que a gente não vê de outros jogadores. Só vê do Rames. Só que isso seria fundamental se o Rames fizesse isso mais próximo do gol. Para achar um passe que quebre a linha, deixando um jogador na cara do gol. Porque o que o Rames está fazendo hoje? O Rames está tendo que fazer esse primeiro passe e achar um passe num Ferreira, achar um passe num Eric, achar um passe em jogadores, não para deixar a cara do gol, mas para dar início à jogada. E aí depende desses jogadores darem continuidade na jogada. Seria interessante ter outros jogadores para iniciarem a jogada, para o Rames receber essa bola no terço final, para já dar a assistência para jogar. Então, quando o Rames começar a dar mais assistências e menos inícios de jogadas, acho que assim a gente pode diferenciar bem. Hoje o Rames ele está iniciando as jogadas, porque para mim o trabalho do Carpini ainda não consegue deixar o Rames em condições de dar a assistência. Então hoje o Rames inicia as jogadas. Quando o Rames estiver dando a assistência, dando o último passe, dando o passe do terço final, aí a gente vai poder falar, agora as coisas estão começando a dar certo. E final de semana a gente tem um grande desafio. O time de Fortaleza não é um time bobo, não é um time frágil, não vai ser o Cobressal, é um time muito chato, um time muito intenso. Vai ser até um bom teste para o Rames jogar um jogo onde o adversário marca acirrado, marca perto, chega, bate. Vai ser bom a gente ver o Rames contra um adversário desse nível, assim como a gente viu o Rames contra o Tajeres, um adversário chato também. A gente vai ver o Rames, provavelmente deve ver o Rames contra um adversário chato. Talvez o Rames seja até poupado para o jogo da próxima semana. Isso aí a gente vai ter que ver. Mas deixa aí a sua opinião, o seu comentário, quero muito saber. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E valeu!